Conversa Pedreira faz da Rui também. Ora, boa noite. Nós aqui estamos para mais uma edição do Conversas Pequenas sobre Coisas Grandes, uma iniciativa do Agrupamento de Escolas Professora Armando Lucena, e tal como nós temos vindo a explicar ao longo do tempo, esta é uma conversa que se destina essencialmente ao fora da escola. Começou com esta ideia de trazer à escola pessoas que devem falar sobretudo aos pais, à comunidade e às famílias sobre assuntos que muitas das vezes a própria linguagem da escola não é perceptível. Tínhamos um antigo ministro que falava do eduquês, não é? Que é aquela linguagem intermética dos professores e da escola. Então, Conversas Pequenas é um bocadinho este tradutor para as famílias. Hoje, especialmente, a fazer esta emissão em direto do Plano Nacional das Artes, e aqui um agradecimento muito especial à Sara Velasco, que é a nossa coordenadora intermunicipal, que fez este convite que nós aceitámos logo, de vir aqui à sede do Plano Nacional das Artes, já vamos falar um bocadinho disso também, e aproveito já para apresentar, começando aqui à minha direita, Rita Lourenço Alves. Eu tenho muito medo de apresentar as pessoas, sabem porquê? Porque aquilo que nós escrevemos no papel e no currículo não diz nada do que nós somos. É só um conjunto de frases que nós pomos. E eu vou só dizer o seguinte da Rita. A Rita para mim tem sido um exemplo. Eu olho para a Rita e penso assim, que inveja. Eu gostava de estar ali, gostava de estar a fazer o que ela está a fazer. Uma nota, nós estamos na sede do Plano Nacional das Artes, que é na Biblioteca Nacional, em Lisboa, juntinho ao aeroporto de Lisboa, por isso até acabar vamos ter alguns 787, 737, 721 a passar por cima de nós. Mas estava eu a dizer que a Rita é uma pessoa que eu invejo muito, porque faz tudo aquilo que depois dela fazer e de eu ver, digo assim, pá, gostava de estar a fazer aquilo. Depois podemos ir falando um bocadinho, mas a Rita já esteve no Piaget, já esteve na Fundação HK, já esteve também, sei lá, em tantos sítios, na Universidade e agora está em Campo Maior, mais radicado, e no Santander também, já explicas um bocadinho sobre isso. A Sara, como eu estava a dizer, também a nossa colega, e está agora como coordenadora interconselhia, e por fim o Diogo Costa Ferreira, que é, não sei se vocês sabem, mas ele é um ex-aluno do nosso agrupamento. E o Diogo não só já está muito ligado ao nosso agrupamento, porque passou por lá como aluno, passou por lá como encarregado de educação também, e está sempre ligado a uma espécie de... Eu acho que ele gosta de nós. É coordenador também. E ele também é coordenador de um plano de cultural escola de um outro agrupamento, e vamos falar um bocadinho disso. E o que nos traz aqui hoje, esta conversa, eu já expliquei antes, mas fica a explicação também para o público. Nós vamos conversar entre nós sobre esta temática, que tem a ver com a cultura e a escola, ou a cultura na escola. Não ficamos fechados só àquela convenção do que é a cultura, porque no fundo, e eu penso que nós vamos conseguir ver isso, a cultura é muito mais do que a cultura. E é uma conversa livre. Eu faria só, se calhar aqui, uma primeira pergunta generalista para cada um de nós responder. Como é um direto, estamos completamente à vontade para nos interrompermos, para passarmos por cima uns dos outros, para dizer que não concordamos, porque eu acho que isso, o sumo é esse. E depois, mais ou menos no final, a nossa voz off, e mais uma vez o nosso obrigado ao Gonçalo Gomes, que é o nosso editor exclusivo aqui de Conversas Pequenas. Ele depois fará um apanhado daquelas perguntas que nos forem sendo feitas ao longo do tempo, e depois temos esse tempo para responder. E depois poderão também apresentar-se um bocadinho na conversa, mas eu lanço já a primeira pergunta para todos nós. O que é isto de cultura na escola? Quem começa? As senhoras primeiro. Plano Nacional. O Plano Nacional das Artes. O Plano Nacional das Artes, antes de mais fazer aqui assim uma entrada, está na museu, não é? Desde muito cedo. Agora não tenho assim na memória o tempo de adesão, mas há bastante tempo.
Eu, portanto, sou coordenadora intermunicipal deste Conselho de Mafra, a dizer que todas as escolas do Conselho estão na rede do Plano Nacional das Artes, e portanto são escolas com características muito próprias. Há muita coisa em comum nestas escolas, uma forte identidade cultural e uma forte presença cultural e atividade cultural, mas depois vemos que cada escola tem uma maneira de estar muito diferente nessa vivência cultural. A Armando Lucena tem umas características muito próprias, tem um projeto cultural muito bem estruturado, com características muito próprias, que depois vai ser o Henrique a falar sobre isso, que é quem melhor fala sobre isso, ainda do que eu. E esta é uma dessas atividades, que é o Plano Cultural de Escola. Tem também uma vivência, quer dos professores, quer dos alunos, muito interessante. Portanto, é comum eu visitar a escola e é comum o Henrique, claro que não está parado, e andar comigo pela escola, mostrando as coisas. É muito engraçado porque nunca vemos a mesma coisa, porque a escola não tem a mesma coisa todos os dias, e portanto vemos desde atividades das artes envolvidas com a cultura, já nem sei tantas que fomos vendo, conhecer pessoas depois muito dispas que querem participar e que o Henrique naquele momento vai chamar e começam a falar dos projetos. Portanto, é assim uma coisa muito, às vezes, elíptica. E portanto, nunca se está parado num sítio, numa reunião, a conversar numa sala. E às vezes também conheço os alunos, muitos, por onde vamos passando e falamos com o Henrique, e sempre das coisas novas que estão a pensar a fazer, que começaram e que ainda não acabaram, e que se pretende mais isto e mais aquilo. Mas eu depois peço também ao Henrique que fale um bocadinho sobre o vosso projeto cultural de escola, porque tem a ver com esta questão toda da cultura. Mas se calhar, ainda muito antes de falarmos de muita coisa, eu gostava muito de lançar algumas ideias que são muito caras ao Plano Nacional das Artes, relativamente às escolas e à cultura. Este Plano Cultural de Escola é uma das linhas estruturantes do Plano Nacional das Artes, que na verdade não é feito por nós, é feito pelas escolas, é mérito das escolas. Eu agora também me esqueci. Diogo, também vou pedir para tu falares depois um bocadinho do teu Plano Cultural de Escola, que também que não é de Mafra, mas que também é um bom exemplo, mas que é feito por uma pessoa de Mafra, da terra, e portanto traz lá muita coisa de certeza. Mas há ideias que são muito importantes para o Plano Nacional das Artes e que explicam muito bem o que nós pretendemos de um plano cultural de escola. Uma delas, e estas palavras são as do Paulo Pires de Val, nosso comissário, que eu vou dizer, enfim, conforme posso, que é a ideia de que é preciso uma aldeia toda para educar uma criança. Esta é a ideia de que é preciso uma aldeia toda. A ideia de que para a escola é preciso juntarmos tudo o que pudermos, todos os setores culturais e não culturais, os setores sociais, as estruturas sociais, para que na escola ela se desenvolva nessa área que são as artes, os patrimónios e as culturas, daquela maneira que nós gostamos de pensar, que não é um trabalho que se faça sozinho, não é um trabalho que se consiga fazer sozinho, é um trabalho em que somos todos chamados, convocados a trabalhar em conjunto. Este trabalhar em conjunto, esta questão daquilo que nós costumamos dizer, o trabalho colaborativo e participativo, também é uma coisa que para nós é importante. Portanto, é preciso esta ideia de que tudo aquilo que está no meio da escola, no contexto escolar, e nós não estamos só a falar da escola em si, professores e alunos, estamos a falar também, obviamente, dos encarregados de educação, do município e de todas as instituições que possam estar à volta, que possam colaborar e estar presentes e trabalharmos em conjunto. Nós temos outras ideias pois, que culminam com estas todas e colaboram com estas todas, que eu depois irei introduzir aos poucos conforme puder dizer. Obviamente que nesta questão da aldeia ser precisa toda para educar uma criança, temos que ver que há outras ideias que são muito importantes para nós, que cada um de nós, agora já não é aldeia, cada um da aldeia é um agente cultural. Esta ideia de que cada pessoa deve ser entendida não só como um fruidor, mas como um ator, portanto, alguém que está na ação, que participa, que experimenta.
Mas para isso é muito importante que a escola tenha um espaço de escutação, um espaço que permita a cada um ser ouvido, poder participar. E para nós esse agente cultural, esse ativador cultural que cada um de nós tem que ser, não é uma pessoa especializada, não é um programador, não é um coordenador de plano cultural de escola só, não é um especialista, nem tão pouco um representante de uma instituição, nem tão pouco um adulto. Portanto, as crianças também entram como ativadores culturais. E, portanto, é esse aceitar que cada um de nós tem algo para dar. E nesse algo para dar, em que é escutado, eu acho que também conseguimos ouvir os outros e dar espaço aos outros para participarem. Portanto, esse trabalho com todos é muito, muito, muito importante e é assim que nós percebemos ou entendemos que a escola deve ser entendida. Sara, eu se calhar ia pegar nessas suas palavras e ia fazer uma pergunta, depois também podemos... eu penso que é claro, e agora eu não queria usar esta ideia do nós e os outros, não é? Ou nós contra os outros, ou a escola contra... Mas se por um lado a escola tem uma missão, uma função de entregar, de alguma forma, de entregar conhecimento, de entregar currículo, não nas perspectivas da aprendizagem curricular, mas currículo. Como é que, isto é uma pergunta que eu também para vocês, não é? E reconhecendo nós que todos nós somos produtores e fruidores de cultura, como é que a escola pode adequar-se a esta resposta? Como é que faz isso na prática? Não é? Porque... Posso dar uma sugestão? Tendo em conta aquilo que a Sara disse e essa tua pergunta operacional, digamos assim, pronto, eu vou responder com base não é só em ideias teóricas, mas com base numa prática concreta, real, de uma espécie de investigação-ação que durou 5 anos a decorrer. Portanto, é algo que é operativo, que acontece, que aconteceu e que é possível. Porque é sempre aquele problema, quando nós vamos falar em algum lado e começamos a falar sobre estas coisas, como já me aconteceu uma vez no Museu dos Escoches, quando fui para lá apresentar o que é que para mim era um projeto cultural de escola na altura, e dizer, não, isso é ideias muito bonitas, é teórico, isso é muito ideal. Não, é real, é no mundo, é possível, não é? Portanto, eu felizmente hoje consigo provar com evidências empíricas, como as pessoas gostam muito, que é possível. Portanto, gostava de responder à tua pergunta, mas antes de responder, tendo em conta aquilo que a Sara disse também, que é, o tema da conversa é algo, a cultura entrou na escola, algo assim parecido, não é? Portanto, o tipo. E a resposta, se tivesse um ponto de interrogação no fim, é que a cultura está na escola desde sempre. E está, e portanto, até no Estado Novo havia cultura na escola. A pergunta que a mim emerge, basicamente, são duas, que cultura estamos aqui a falar, se está ou não, e mais importante ainda, que se relaciona com o que disseste, é de que forma. Este para mim é que é o ponto, e portanto, se a pergunta fosse um bocadinho mais atual, para mim seria, não é se a cultura entrou na escola, é se a participação cultural entrou na escola, ou melhor, se a democracia cultural entrou na escola, não é? Que é este fim último que nós precisamos ter, e portanto, e agarrando na questão do plano cultural de escola, para mim eu considero que é um instrumento estratégico fundamental, é aqui que do ponto de vista operativo nós vemos a tremenda diferença entre escolas, ou pelo menos escolas em que conseguimos fazer algo nesta linha da democracia cultural e outras que não se consegue. E a diferença está neste instrumento estratégico, da maneira como ele é elaborado e da maneira como ele é visto e entendido. E nós temos aqui duas grandes, digamos, escolas de fazer as coisas. Não é? Temos, por um lado, o plano cultural de escola, que é visto como um mero adereço e, portanto, serve para umas atividades que alguém decide, porque acho que é bom, as pessoas decidem, quer giro os meninos e as meninas terem aquilo. Portanto, que acontece em muitas escolas, no fundo são resquícios dos planos mais atividades que estão lá, não é? Ou temos outras em que o plano cultural de escola é um instrumento estratégico que não só está integrado no projeto educativo, que é fundamental, como é visto como um instrumento fundamental de transformação e mudança. E, portanto, tudo começa com a maneira como esse plano é construído. E nós temos duas grandes hipóteses, que é ou fazer uma construção
top-down, em que se ausculta, mas de uma forma quase tipo um tokenismo, não é? Que só para não dizer que a gente não ouve, tira-se umas opiniões, mas é alguém que faz e constrói de cima para baixo, porque acha que aquilo é que é melhor, e na verdade, autenticamente, não é participativo, e portanto, se não é participativo, a própria adesão às atividades vai ser muito menor, o impacto é menor, a sustentabilidade é menor, é tudo menor, isto é princípios de desenvolvimento comunitário básicos. Ou então há uma abordagem realmente participativa em que o próprio plano cultural de escola, tal como devido a acontecer com os projetos educativos, é construído horizontalmente e, portanto, a partir da base, em que as pessoas são escutadas, são ouvidas, as propostas são acolhidas, elas sentem aquilo como algo que é delas, não é? E, portanto, não só é algo muito mais realista e corresponde às idiosincrasias do território, tem mais impacto e, do ponto de vista da sustentabilidade da intervenção, é efetivamente mais sustentável, não é? E a grande diferença que eu noto quando vou vendo e analiso a nível nacional escolas que usam uma maneira ou usam outra, a diferença é completamente abismal, é muito, muito diferente. E, portanto, este instrumento estratégico deve ser um instrumento de participativo, desde o diagnóstico que é participativo até à própria implementação, e deve ser um espaço de democracia autêntica, ou seja, em que pode haver dissenso, não é? Em que pode haver debate, discussão, do ponto de vista dialético, em que o contraditório é bem-vindo, não é? Aliás, o Plano Nacional das Artes, houve um pequeno livrinho que foi lançado há pouco tempo, mas que é muito valioso, que é a Cultura e Democracia, onde tem um ensaio de uma filósofa, não sei se é francesa, se é belga, fala sobre esta questão da democracia do dissenso, agonística, não é? Que é fundamental. E a cultura aqui e as artes são o espaço privilegiado para que isso aconteça. E, portanto, um bom plano cultural de escola, enquanto instrumento estratégico, e pode-se falar de escolas, na escola, no colégio, numa universidade, onde quer que seja, é um motor de transformação e mudança, se for bem feito. Não é um adereço, não é uma coisa a mais, não é uma coisa como se fosse ver uma exposiçãozinha, ou ver um concertozinho, bater palmas, não. É um modelo de uma ferramenta de empowerment e de progresso. E de reflexo, não é? De reconhecimento, a pessoa tem que se reconhecer. Exatamente, sim. É a grande diferença entre ser algo efetivamente participativo ou não ser participativo. Se calhar pegava e dava a perspectiva de alguém que é professora e que entra enquanto professora e enquanto mãe também, e de alguém que também está em projetos que não estão dentro da escola, mas que andam à volta da mesma, e que, para mim, aquilo que eu tento fazer enquanto professora, ou de primeiro ciclo, ou no ensino superior, ou enriquecimento curricular, seja o que for, que é a necessidade que existe cada vez mais e muito presente de cada indivíduo que está dentro desta instituição que é a escola, seja ele auxiliar, assistente, diretor, ocupe que função ocupar, que se reveja enquanto um autor, enquanto alguém que consegue fazer obra cultural. E este é o discurso que nós temos de ter no geral, não é? E que no espaço escola acontece também, porque a escola só existe para nós tornarmos, se o homem tem o processo e a obra em si, e é o que traz conscientemente e tem o racional de construir e de edificar a cultura, a escola só serve então para dar caminho a isto. E a filosofia deve ser a máxima última, que o Plano Nacional das Artes também insiste muito, não é fazer para, é fazer com. Isto é fundamental. O paradigma que a educação se tem que mudar. Exatamente. E isto que tu dizias é mesmo isto, que é, o paradigma tem de ser mesmo nós desde os meninos, eu tenho muita inveja dos meninos que estão contigo. Pois eu não disse, achei que era de infância. Mas, portanto, a cultura, enquanto processo, tem de existir neste espaço que nós construímos, que se chama escola, e que só serve para isto, que é dar a hipótese a que todos possam descobrir, construir, alicerçar os seus talentos, as capacidades que são inerentes ao facto de serem seres humanos. Ponto. Portanto, nem há como não imaginar... Deixa-me só acrescentar aqui uma nota, que é outra coisa, que é uma crítica, e quem me conhece sabe que esta crítica, que é, nós não podemos sequer, quando falamos de questões de cultura, ou de produção cultural, ou mesmo de produção cultural, não podemos, nas escolas, é uma crítica que eu tenho feito muitas vezes, que é, não é a escola que produz cultura. São as pessoas que produzem cultura que a escola reconhece ou não, e que deve integrar em si ou não.
E isto faz, de alguma forma, aquela questão que eu há pouco punha era, quando nós temos esta ideia de que a escola deve produzir cultura, não, eu gosto desta explicação que tu acabaste de... Não, deve ser um caminho para... Deve tornar evidente... Potenciar, deve tornar evidente aquilo, isso, deve tornar evidente aquilo que é... A bocado a Sara, naquela primeira introdução, falava das escolas de Mafra e de uma certa... como é que eu ia dizer? De uma certa característica identificativa ou identitária daquela população e daquele local e daquele contexto e daquele território. E eu tenho dito isto muitas vezes, até porque sou um imigrante em Mafra, não é? Nascido e nascido aqui nesta cidade, por isso sou um imigrante em Mafra. Foi muito fácil para mim identificar estas diferenças, não é? E eu penso que a escola não deve alterar... Mas eu acho que esse é que é mesmo o ponto, é que a escola serve para nós convencermos ou esclarecermos que a cultura não é uma coisa de uma elite e que não é preciso eu estar ou ir ver um teatro ou uma ópera para me considerar a estar. Eu sou uma obra, e há a expressão, a obra cultural autêntica, não é? Porque aquilo que eu produzo é único e aquilo que eu produzo, se tiver uma intenção, se percorrer um caminho e no final, inclusive, for exposto, se isto for explicado, isto é uma obra cultural e dentro destes projetos, do projeto cultural, do Plano Nacional das Artes, depois há que ainda fazer o trabalho e o texto que o menino fez quando estava ou o desenho, ou depois também há aqui muitos preconceitos, não é? Do que é, do que é que tem de ser uma coisa erudita, tem de ser, eu às vezes brinco a dizer, o que há muitos anos, não tanto agora, que era a pedagogia da cachupa, não é? Que nós chegávamos ao final do ano e tínhamos o grande festival da cultura e pronto, ponto final, estava feito. E de facto, se nós conseguirmos fazer este exercício, esta reflexão de cada pessoa que está lá, tenha ela 5 anos, 3, 10, 60, é um produtor de cultura, temos que lhes dar as oportunidades, temos de ouvir para abrir isto. O discurso de o que é cultura também fica muito mais ameno, sereno. Na verdade, nós temos de falar em culturas, para sermos mais rigorosos. Não é? No Plano Nacional das Artes nós gostamos no plural. Sim. Culturas, artes e patrimónios. Aliás, aqui eu acho que a grande dificuldade, e quando se percebe que há um paradigma, vamos dizer, antiquado e conservador, que é mesmo antiquado, porque nós já desde os anos 60 há coisas escritas sobre isto, só que não estamos ainda atualizados, não é? Acho que é o próprio conceito de escola, que é, eu nem gosto muito de falar em escola, porque isso enviesa um bocado tudo o resto, porque as pessoas acham que a escola é uma instituição que está dentro de muros fechada. E na verdade nós temos que pensar aqui, não é a escola, é a comunidade, o território. A escola faz parte de uma comunidade mais alargada que está ancorada no território. O tal sentimento que se fala, a identidade que a Sara falou em Mafra, nota-se muito porque, de facto, na esmagadora maioria das entidades educativas do concelho, este enraizamento ao território e à comunidade e à abertura, a escola não acaba dos portões, ou seja, e a comunidade entra na escola e está fora da escola e há uma relação concreta com o território, com as entidades públicas e privadas locais e, portanto, há efetivamente uma participação e com instrução, não é? Ou seja, coletiva, para esta coisa, seja ela cultural ou de outro tipo. E é aquilo que nós vamos vendo em que muitas escolas não acontece. E eu também tenho, apesar de trabalhar dentro de escolas, tenho um percurso assim também parecido com o da Rita em certas coisas, porque durante muitos anos coordenei projetos comunitários, desenvolvimento comunitário, em bairros sociais, em coisas deste género, com financiamentos da HACAN, da Gulbenkian e por aí fora. E de facto é uma grande aprendizagem para um professor que está dentro de uma escola com os muros e com um portão fechado à chave, passar por estes territórios e por estes projetos e passar pelos entraves e obstáculos que uma intervenção deste género nos traz, porque nós temos que conquistar as pessoas, nós temos que criar nelas o desejo de participar. Nós estamos a falar de nós escola ou nós pessoas? Eu diria nós escola, nós instituições públicas, nós queremos trabalhar em comunidade com a comunidade, não é? Seja uma autarquia, porque repara, nós não falamos primeiro da escola, mas nós nos afastamos um bocadinho até da questão cultural, mas não só, uma autarquia ou um município
tipicamente, quando quer fazer uma programação cultural municipal, faz programação top-down. Há um programador que é um iluminado, que conhece e que estudou. Eu acho que é. Sim, mas tem uma opinião que é fundamental, pronto, que é uma pessoa que sabe, e então acha que considera que puder programar assim, e houve eventualmente ali uma ou duas pessoas, os especialistas, e está bom. Ora, na política cultural local, ou até nacional, vamos falar da local, que é onde as escolas estão mais ligadas, esta questão até da programação deve ser também participativa, ou pelo menos deve ter uma componente participativa. E as escolas aqui, enquanto entidades organizadas, não é, têm um papel fundamental, porque já há municípios em Portugal, ou até entidades privadas, que abrem as portas e a possibilidade, por exemplo, para os jovens fazerem propostas de programação. Não é? Ou seja, por serem escutados, serem ouvidos e terem uma palavra a dizer naquilo que é o seu território. Quando eu digo os jovens, posso dizer os idosos em projetos de inclusão social, ou quem quer que seja. As pessoas têm que ser ouvidas e escutadas. Porque depois dizem assim, que é, bem, eu tenho uma programação excelente, ou seja, isto teoricamente analisado é do melhor que há. Mas depois tenho a sala vazia. Porquê? Mas porque depois é uma questão de eficiência económica. Depois, nem economicamente é eficiente. Porque as pessoas... aquilo não é dirigido a elas, não é delas, não faz parte delas. Não sentem que são públicos daquele... Não se revêem, não partiu delas. E nós, o primeiro passo para as políticas públicas todas, mas aqui em particular, é nós temos que fazer diagnósticos participativos, temos que ouvir as pessoas. Não há outra maneira. Há escolas e instituições que já fazem isso, municípios, há outros que não fazem. A própria eficiência económica das medidas das políticas públicas, isto também está provado. Quando as pessoas são escutadas, ouvidas, quando aqueles que são os receptores das medidas passam a ser também construtores e coagentes, muda o paradigma. Portanto, e se nós queremos às vezes também, houve muitos discursos desta questão da eficácia, das medidas, da eficiência, da sustentabilidade económica, quando se querem sustentabilidade económica, então escutem as pessoas, vejam lá os pontos dos sujeitos ativos participantes e não só como meros receptores de propostas que algum grupo de iluminados decidiu colocar. Podemos fazer aqui o paralelismo ao que é uma política pública local e uma sala de aula que é igual. Eu ia fazer esta ponte porque eu estava a falar de uma política, mas voltamos a estar a falar da escola, não é? Orgânica. A escola é outro microcosmos, em que supostamente seria mais fácil. Tu falas que era demasiado, mas acabo só com uma questão, é que em 2018-19 aconteceu uma coisa em Portugal que para mim é fundamental para a questão da educação, que é foram homologadas as aprendizagens essenciais que estão agora em processo de revisão, foi criado o PASEL, que é um documento fundamental, que é o perfil dos alunos a ser escola obrigatória, porque nós temos colegas que sabem o que é que isto quer dizer, e foi criado aqueles decretos 54 e 55 que falam na inclusão, etc. Ora, já passaram quase 10 anos, não é? Aquilo é um tesouro que está ali, teórico, documental, mas, se eu for muito sincero e realista, daquela que é a minha observação com a estatística, é que de facto aquele tesouro que ali está não é tido em conta. Já estamos no processo, vamos a rever as aprendizagens. E portanto, isto quer dizer, o paradigma da escola, da sua gestão interna e da própria prática pedagógica, da aprendizagem cooperativa, participante, etc., já passaram quase 8 anos e o paradigma operacional das escolas ainda não convergiu com aquelas indicações, com aquelas organizações. Portanto, até já está escrito, até já temos base para operar. E já está mais. Eu até vou chamar aqui um bocadinho a Rita, até porque sei e acompanhei. A Rita, quando esteve, sobretudo ali naquele tempo final do Piaget, tinha uma dinâmica que era a escola, como é que era a escola sem muros, acho que era a escola sem muros e tal, e que passava um bocadinho também pela formação de professores. E eu, na altura, tivemos a oportunidade de falar, o conceito era fantástico, é fantástico, ainda hoje é fantástico, de olhar para a formação dos professores como um membro da comunidade ao dispor e ao serviço da própria comunidade, não é? Isso, se assim fosse, de certa forma, mas agora ia-te perguntar pela tua experiência depois na prática. São muitas dores, não é? Como em qualquer sítio, mas se nós temos dificuldade em repensar paradigmas na educação, então naquilo que é o ensino, que passa a ser o ensino superior, ninguém mexe, não é? Não se toca. Mas tive a sorte de estar numa casa que, por nomeação, servia enquanto diretora da Escola Superior de Educação,
E a única coisa que eu pedi em troca foi que me dessem carta branca pedagógica para fazer aquilo que achava que tem de ser feito na formação de professores, ali, formação de professores de educação básica, primeiro ciclo, e educação de infância. E basicamente aquilo que nasceu foi algo que toda a gente imagina, que se pensa que deve acontecer na formação de professores, que é deixarmos de dizer, de dar aulas dispositivas, a dizer que são necessários métodos ativos, e passar a colocar a formação de professores ao serviço daquilo que de facto é. E na altura, isto foi em 15, salvo erro, 15, 19, saíram estes decretos, estes documentos que o Diogo falou, e para nós aquilo era um laboratório vivo. Então, também porque tive a sorte de ter um colega meu, o Fernando, que é da área da matemática, e eu que estava com a didática da língua portuguesa, a determinada altura já trabalhávamos há muitos anos juntos, dissemos, olha, porque é que nós não vamos juntar as unidades curriculares, porque isso não faz sentido, nós estamos aqui sem, depois fazemos um projeto final, não faz sentido, temos mesmo de... E começámos ali a influenciar uma série de pessoas, depois na altura vem um colega, o Pascal Paulos, fazer a coordenação da educação básica também, e então formámos uma comunidade de aprendizagem e conseguimos, entre outras coisas, para além de muita dor de cabeça, mas muita alegria, muita satisfação, que o programa do terceiro ano da educação básica, que os professores estivessem alinhados e, portanto, os alunos, desde o primeiro dia do primeiro semestre ao último dia do segundo semestre, estavam num projeto que se chama Escola Sem Muros, que trabalhava a transdisciplinaridade, que trabalhava a comunidade, que trabalhava e portanto, por exemplo, havia um projeto deles que iniciava no primeiro dia e terminava no último dia do segundo semestre, em que nós tínhamos as didáticas todas a trabalhar em conjunto, a língua portuguesa, a matemática, o estudo do meio, e que eles não faziam um trabalho para aqui ou outro trabalho, ou não liam um texto ou refletiam sobre um texto. Tudo é conjunto e tudo era orgânico. Aquilo tornou-se era um laboratório e depois conseguimos que o primeiro ano de mestrado também funcionasse desta forma e o estágio que eles tinham, basicamente o estágio depois até funcionava quase como a porta para a realidade e depois vinham para o nosso gabinete chorar ou às vezes para a nossa casa chorar, o que é que vocês nos estão a dizer que depois lá fora, pois não tem nada a ver, exatamente lá fora. Não há lá fora, é assim que acontece e tu vais encontrar isto no teu caminho. Agora, importa é que aquilo que nós estamos aqui a dar te fortaleça de tal forma a espinha emocional, tu consigas chegar a um lugar em que tu percebes que é deserto, que não existe e que tu possas ser de facto a água, a hidratação suficiente para voltar a ter alegria, porque acho que é muito, acho não, tenho mesmo a certeza, ainda há pouco falávamos sobre isto. Em educação, para mim há duas grandes bandeiras em educação, que é a humildade e a curiosidade. E isto para mim são mesmo o sustento, são a base e são o sustento para depois continuar a dar certo. Se não tivermos o adulto curioso, a pessoa pequena de tenra idade que está à nossa frente vai perder a curiosidade que naturalmente tem. Se não tivermos um adulto humilde o suficiente para dizer ou para poder assumir, eu estou a aprender contigo, eu sou aprendente, e esta ideia de que a Ariana Cosme fala muito bem disto, de não és sujeito, não és ator, és um autor, e isto tem de ser a nossa gramática de escola, não é? E isto é um lugar que depois se torna super tranquilo, em que eu não estou sozinha com 26. Não, somos 27. Somos 27. A minha organização, eu tenho que pedir ajuda a alguém para dentro do meu espaço de sala. Mas isso tu tens noção que isso mexe muito com uma concepção que era aquela que há bocado estavas a falar. De direito, não é? Isto é currículo, isto não é currículo. Exatamente, eu sou dono, isto não fica no espaço eu sou dono do currículo, tenho uma função que é ensinar-te. Mas ensinar-te, eu é que sei. Isso é uma enorme falácia. Eu fico especialmente irritado quando me veio com essa conversa, porque isso é uma enorme falácia. Não estava a ler porque já a escola da Ponte faz 50 anos. Agora, não é? O movimento de escola moderna e o Sérgio Liza, quer dizer, estamos a falar uma revolução aqui, uma coisa assim recentíssima, não estamos, não é? Isto nós já sabemos. E a questão do currículo é uma questão que é muito fácil, não é uma não questão. E, no que diz respeito à questão da cultura e das escolas, e nomeadamente do ensino público, onde supostamente é mais restrito estas mudanças,
os planos culturais de escola, enquanto instrumentos estratégicos, um bom plano cultural de escola não é aquele que prevê atividades avulsas, é aquele que trabalha as competências do PASEU e o currículo escolar. Não é? Ou seja, as escolas podem fazer planos de inovação, como a gente sabe, não é? Se quiserem ter disciplinas um bocadinho diferentes, ou ter uma matriz curricular diferente para além dos 25%, etc. Mas o plano cultural de escola, enquanto instrumento integrado, quer dizer, no currículo, é ele próprio uma possibilidade de um plano de inovação. A experiência que eu, digamos, piloto que estive a coordenar e tenho estado a coordenar nesse ponto de vista foi que criou-se um plano cultural de escola que abrangeu o complemento da educação artística do currículo de todas as qualidades do primeiro ano até ao nono, porque não havia 12º lá, não é? Ou seja, mexeu com todo o trabalho que era curricular, ou seja, o plano cultural de escola foi praticamente só trabalhar currículo. Não é? Mas através da cultura, das artes, da ligação à comunidade, etc. Portanto, a questão de eu tenho matéria para dar, eu tenho objetivos para cumprir, há exames nacionais, eu depois, isso irritou-me tanto, que eu decidi fazer uma espécie de investigação à ação e ter dados concretos e fazer-vos perceber que o trabalho que foi feito através destas atividades e dinâmicas do plano cultural de escola, sempre ancoradas no currículo, potenciou um sucesso educativo maior e com muito mais impacto. Mais do que 50 mil aulas a repetir e a fazer cópias, etc. Não é? Portanto, com mais motivação dos miúdos, com menos reprovações, etc. Portanto, essa questão do currículo é uma não questão. Até porque, deixa-me tocar a palavra das aprendizagens e depois vou dar aqui uma pergunta direta aqui à Sara, que ela consegue ter esta identificação, ou pelo menos deste lado, ou do outro lado. Aquilo que lá para falar das aprendizagens essenciais, e eu brinco muito, isto ainda é dias 2018, 2019, porque já estão 8 anos de aprendizagens essenciais, e ainda é muito comum, não posso dizer isto em voz alta porque eu sei que... Ter o programa, não é? Fala sobre o programa. E eu tenho que dar o programa, não é? Tenho que dar o programa, não é? Os conteúdos do programa e tal, eu tenho que dar... E claro está, eu agora tenho estado mais numa escola de secundária, de segundo e terceiro ciclo, mas mantenho as visitas e o acompanhamento às escolas de primeiro ciclo de pré-escolar do agrupamento e ainda ouço esporadicamente até vou dizer, há pouco tempo ouvi numa reunião antes do Natal, eu já cheguei ao I. Já cheguei ao I, um professor a dizer orgulhosamente, eu já cheguei ao I com a minha turma. E eu não percebi, disse, mas chegaste ao I, o quê? Já dei a letra I. E eu depois brinquei, saiu-me e brinquei com o colega e disse assim, então até agora os meus diziam todos olá pá. Não diziam olá pai porque ainda não tinha chegado ao I, não é? E isto, voltando um bocadinho, Sara, estás em contato com, se calhar, algumas dezenas de escolas, que dificuldades nesta perspectiva, desta interpretação de um pseudo-programa, ou de um pseudo-currículo das disciplinas e desta dificuldade de articular com, como dizia o Diogo, eu acho que sinto-me, de certa forma, recompensado porque acho que estamos a fazer bem, pelo menos o nosso exemplo. Mas que dificuldade é que tu sentes nesta comunicação com as escolas, às vezes? Uma coisa somos nós, os interlocutores, o Plano Nacional das Artes, as escolas têm um projeto cultural de escola e normalmente tem um interlocutor, não tem um coordenador. Mas o que é que tu sentes quando falas com eles, elas e com elas? O que é que tu sentes nestas dificuldades de interpretar o que é? A dificuldade de interpretar o que é um plano cultural de escola, conforme o Plano Nacional das Artes o propõe, é exatamente a mesma dificuldade que um professor tem em perceber que dar currículo é falar sobre cultura, falar sobre artes e que uma e outra coisa já, as competências do PASEU, do perfil à saída da escolaridade obrigatória, já fala dessa interdependência de todas as competências, porque há competências que são específicas, aquela particular sensibilidade estética e artística, não é uma competência específica nem isolada das artes. Não
é? É uma competência que também é da matemática, que é de Deixa-me outras. fazer aqui uma piada fácil. Sim, sim. Esses puristas criticariam o nosso cenário. Foi tão largamente construído. Muito largamente construído. E portanto, essa é mesmo a dificuldade que as pessoas têm de colocar as coisas em caixas, não é? Não se conseguem sair e desinstalar onde estão a percepcionar as coisas de outro modo. Não sei se, efetivamente, o problema das pessoas está nessa formação que muitas vezes têm. Mas a verdade é que nós temos documentos orientadores que são extraordinários, porque está lá tudo o que precisamos, e mesmo assim há muitas pessoas que encontramos dia a dia no contacto que não sabem o que é o perfil dos alunos, e isto é muito grave, não é? Que são documentos estruturadores do Ministério da Educação, e isso é grave. Também não compreendem o que são as aprendizagens essenciais e qual é o objetivo delas. E é este deslocar, não é? Este deslocar de pensar que eu sou professora, eu agora vou dar um exemplo, eu sou professora de geometria descritiva e que levava os meus alunos à água bem, que entrámos com as pessoas perguntavam-nos o que é que isso tem a ver com geometria? Então não tem nada. Assim, tudo era alunos, não é? E isso era extraordinário, como mudava muita coisa no nosso relacionamento e desse gosto pela aprendizagem. Portanto, as coisas na vida não são assim estanques, nem as podemos meter em caixinhas, não é? Esse lado sensitivo que todos temos e precisamos de trabalhá-lo e do professor perceber quando chega ali não é despejar a matéria, não é? Não é deitar a matéria para fora. Eu sei que é muito duro e eu experienciei isso, não é? Como professora no ensino secundário, os alunos vão aos exames nacionais e sobre os quais eles e as famílias têm grandes expectativas de resultados, porque se trata do futuro dos alunos e das famílias nesse percurso académico. Eu experiencio isso tudo, eu vivo isso tudo, não é? Mas eu acho que não é por aí que garantimos isso também. Então, tem que haver uma escola mais vivida, uma escola mais permeável à dimensão que nós temos humana, não é? De humanidade. E por isso é que nós, há bocado vou voltar aqui um bocadinho à conversa e depois sou capaz de me esquecer muito do que já. Disse das culturas e de cada um ser um autor em si mesmo e ser uma obra em si mesmo. Porque a cultura e a experiência da cultura não pode ser uma coisa que se centra em objetos, em obras. Não é? Portanto, as culturas devem ser experiências, ações. E não são para ser melhores nem piores. Não é? Essa coisa de valorar um pouco a cultura, isto é bom ou isto é mau, não pode ser. Muitas vezes o que caímos no erro de haver escolas que têm planos culturais de escola, o que acontece é que elas não são verdadeiros planos culturais de escolas abertos a essa dimensão de uma democracia vivida em pleno, de auscultação e de participação de toda a comunidade e desse contributo que se pode dar. E, portanto, vemos escolas que estão, quando entram no Plano Nacional das Artes, estão um ano a auscultar a comunidade e às vezes até dizem, achas que é tempo demasiado, estou aqui. Não, é o tempo que precisam para ouvir a comunidade, para auscultarem, às vezes agrupamentos que são muito grandes. E isso é preciso, esse caminhar em conjunto. E depois determina-se qual é o tema e o contributo de todos e vê-se que aquilo começa num crescendo enorme. E que essas escolas que escolheram esses processos participativos e de auscultação têm planos culturais muito enriquecedores, ao contrário de outras que fazem um papel, não é? Então, Sara, vou-te enviar o meu plano cultural de escola, ou até, algumas até já chegam, já está feito, não é? Tem um documento em papel, mas na verdade o que é aquilo? É um conjunto de atividades que foi tirado ao plano anual de atividades, onde se descarregou, que também está num enorme Excel, não é? Onde todos contribuem, mas ninguém olha para os outros. Portanto, eu olho, quando muitas vezes para o meu departamento, portanto, era assim que fazíamos, o que é que vamos dar de contributo para isto, não é? E era o nosso departamento, e depois aquilo faz-se uma manta de retalhos, não é? Uma mantinha que se cose. E a verdade é que, às vezes, esse plano cultural de escola nasce assim, nasce de uma cabeça, ou do que desenha, o que é importante, estimula não é democrático, não é participativo. E as pessoas não. Aqui está muito trabalho, o processo de auscultação. Eu acho que dá muito há trabalho. uma questão que vocês já falaram duas vezes, eu vou voltar aqui um bocadinho, apesar ali do nosso assistente de produção já está ali a assinar, mas esta questão do própria
vamos aqui desviar um bocadinho o sentido de cultura para esta cultura democrática. O Diogo há pouco falava desta ideia de participação, o participar, o sentir que a minha voz conta, não é? No fundo é disso que estamos a falar. Não será também a escola vítima de uma cultura de não participação? Não seremos todos nós vítimas de uma ideia de alguém fez por nós? Eu já escrevi isto várias vezes, mas nós estamos acostumados a um pai patrão, não é? a um Estado patrão, a um dono patrão, não é? E encostamos-nos. Deixas de ser curioso. Deixas de ser curioso, não tens vontade, as coisas são certinhas como estão assim. Eu até vou aqui, há 4 anos, estive a substituir uma colega de uma escola superior de educação de formação de professores, não vou dizer qual, e fui dar uma cadeira que se chamava Desenvolvimento Curricular, no primeiro ano. E quando cheguei lá, estava a pensar o que é que iria fazer, e uma das coisas que eu defini foi: são 24 sessões que vou ter com estes alunos, e então concebi logo que todas as sessões seriam numa sala de aula diferente. Fizemos aulas na biblioteca, no espaço exterior à frente da escola, no jardim, no refeitório, na sala, sentados no chão, na sala com a disposição das mesas em U, em pequenos... Chegaram a acampar e eu tinha esse projeto. E sabem o que é que me aconteceu? Houve um dia que numa das aulas que eu cheguei à escola e tinha uma mensagem para ir ao Conselho Diretivo. Não conto mais nada porque eu tenho que identificar, mas vocês fazem as ilações, tirem as ilações disso. Eu, por acaso, a minha preocupação, nós já falamos várias coisas, mas acho que há um conceito fundamental que a Rita falou há pouco sobre isto, que é, mas eu confesso um bocado obcecado com esse conceito, porque eu acho que é mesmo fundamental, que é, nós não podemos ter a ideia que existe uma solução milagrosa para um problema. Ou seja, eu gosto muito de olhar Morin, e uma das coisas que ele nos diz é que o mundo é um sítio complexo. E os problemas, todos eles são complexos. Portanto, as soluções e as abordagens têm que ser abordagens complexas, integradas e multidimensionais. Portanto, nós não vamos ter uma resolução e atuadas àquele contexto específico, não tem que ser generalizáveis por si. Não existem respostas universais. Cada contexto complexo é um contexto complexo. Não é? E, portanto, nós temos aqui um desafio, mais do que um problema, que é da questão. Cada escola tem os seus desafios. E, portanto, é por isso que é importante que não haja fórmulas mágicas universais, porque cada escola, cada comunidade deve ter uma resposta adaptada às suas idiosincrasias, é fundamental, não é? E, portanto, tem que ser algo multidimensional. Portanto, temos uma questão que tem a ver com a formação de professores, claro que sim. Temos uma questão que tem a ver com a comunidade à volta, com os pais, famílias, que têm que ser incluídos também, mecanismos internos de participação, a questão do território da autarquia, não é? Porque temos sítios, se calhar, municípios, ou juntas de freguesia pelo país fora, que eles próprios são potenciadores de algumas coisas, ou fundações que lá existem, ou entidades privadas, mas temos outros em que isso não acontece. Portanto, cada realidade é uma realidade, mas aquilo que me preocupa muito é partir do princípio que é sempre algo muito complexo e, portanto, nós não vamos ter uma única solução milagrosa, mas é isto que é fundamental. Eu há pouco tempo estive na Comissão Parlamentar de Cultura, na Assembleia da República, e houve uma deputada, que não me lembro do comentar, que me dizia, dizia algo gente que não, mas isto vai resolver o problema, uma alteração legislativa, não é? Portanto, e eu disse que ela dizia, bem, mas o problema é complexo e, portanto, as mudanças não se fazem por decisão por decreto, nem a transformação, porque pode haver uma obrigação legal, mas e depois o resto. Não é? Ou seja, é muito bonito nós termos soluções ou soluções imaginadas e escritas que são perfeitas, não é? Só que depois, se isso não partir do terreno, do diagnóstico, que é aquilo que a Sara estava a dizer, o diagnóstico participativo é fundamental em qualquer intervenção, seja ela comunitária e social, dentro da escola, e os planos culturais de escola, os projetos educativos, deviam todos passar a ter um diagnóstico participativo obrigatório. Há escolas que fazem isso, há entidades que fazem isso, há projetos como o Escolhas ou o BIP-ZIP, em que não é obrigatório, mas existe uma espécie de recomendação, ou seja, mas isso é obrigatório para as escolas.
os projetos educativos deviam todos ter um diagnóstico participativo com metodologias previstas. É obrigatório fazer focus group, é obrigatório fazer inquéritos. Até porque há metodologias muito concretas, muito Não específicas que ajudam. A Exato. Fundação HK lançou com a colaboração do professor Rocamaro há uns anos. Ainda antes da Fundação HK. Sim, também, mas a colaboração da Casa de Lisboa, mas existe um modelo muito... Eu digo-te que a primeira experiência, porque estive lá também, Na Alta Lisboa luta também. contra a pobreza. Sim, sim, Ou sim. seja, o primeiro Sim. com a Elsa Chambel e com o Rocamaro foram os primeiros que inovaram esse Mas repara, nível. mas estamos aqui a dizer que estamos em 2026, em que essas experiências em Portugal já aconteceram há décadas, em rigor, não é? Há mais de 2 décadas, e nós temos documentos que até são de livre acesso, consultáveis, que estão dentro das recomendações, em que tens metodologias escritas de A a Z, passa assim, 15 minutos, registro assado, por aí afora, não é? E nós continuamos a não ver implementadas estas metodologias simples, fáceis, sem custos, para criar um documento estruturante como um projeto educativo de uma escola que tem uma duração de 3 anos. Não teremos, enquanto comunidade, interesse em que não seja assim. Isto é uma pergunta provocatória. Sentimos. Eu imagino, nesta lógica de participação, isto pode fazer abanar algumas estruturas Sim, sociais. mas a democracia está no dissenso. Top-down, como dizias, não era? Isso Sim, pode sim. ser perigoso. Deixa-me só, antes de eu fazer ali aquela ligação, todos vocês, Sara, nós nunca falámos disso, mas todos vocês têm filhos em idade escolar ou passaram pouco. Ponham-se agora no lugar dos pais. Dos pais da vossa escola, da escola dos vossos filhos. Como é que vocês se sentem integrados, participativos, participantes? Grandes, sabes que uma das coisas que me reflito sempre, este projeto que nós tínhamos, que existe na Escola Superior de Educação, que se chama Escola Sem Muros, era uma metáfora, vamos falar, mas acho que foi muito das dores também que eu tive enquanto mãe, que foi o meu filho no primeiro ciclo e entrou condicionado por lei de dezembro, então, e havia ali todo um ambiente propício que ele estivesse no colégio. Por causa das pessoas que nós conhecíamos, de condicionado, e depois foi do quinto ano para a escola pública. E fez todo o percurso e chefe depois na secundária, também com outros contratempos, mas quando entrou para a escola pública, para o quinto ano, eu lembro-me de chegar à escola e de pensar, agora eu entro com ele, porque eu não conhecia a escola, não sabia nada da escola, já lá tinha estado em tempo não letivo, numa reunião, eventualmente para conhecer a diretora. E quando ia entrar, barraram. Tipo, pensei, mas porquê? Agora não, agora é ele, já é adulto, já é. Eu estava a ver que ele é adulto, estava há pouquinho anos, mas porquê é que não me deixam entrar numa escola? E eu posso entrar no tribunal, eu posso entrar no hospital, é mais fácil entrar no hospital, no tribunal, do que numa escola que tem 2 ou 3 barreiras até chegarmos. E isto é tudo muito propício a que quem está de fora, que são pais, desconfie do que está lá dentro, e quem está lá dentro continua a alimentar quem está cá fora. São. E todas as pessoas, e eu falo sempre nisso, todas as pessoas dizem, é uma questão de segurança. Imagina lá se chegasse aqui alguém e tirasse. Mas é assim, se nós não fizermos nada culturalmente para que isto se transforme, não é? A cultura da confiança, porque a cultura a comunidade de... protege, ponto. Ponto A própria final, não é? comunidade Porque protege. uma não é? vez estarmos... A desconfiança. Mas é outra falácia também. Mas, por exemplo, estava uma vez num desses piques que havia quando eu estava na Fundação HK, estávamos numa escola na zona de Sintra e estávamos exatamente a levantar e a fazer um diagnóstico e umas mães que estavam, que por norma são conotadas com não fazem nada, estão só à porta da escola, etc. Uma das coisas que elas diziam é porque é que não veem facilmente que nós tomamos conta de miúdos e depois uma dizia, se calhar se sentem ensinarem mais umas coisas ou sem tomar a conta como vocês querem. Exato. E de facto está ali um manancial havia inclusive meninos de creche que não tinham com quem deixar, mas quer dizer, há aqui um tapar, um fechar de escola que me choca mesmo muito, esta história de nós sermos barrados à entrada de uma escola por segurança, porque vai lá alguém que vai raptar, estou aí no centro de saúde, estou aí no hospital, então aí o que é isto, não é? Dentro das instituições públicas e privadas, o que é isto?
eu entro na Biblioteca Nacional e ninguém me perguntou, traz, não traz, vai roubar o livro, tem detector ou não. Quer dizer, eu não quero é que roubem a espinha emocional do meu filho. É a confiança, não é? E mais, que é, lembro-me perfeitamente que ele estava num 7º ano, não sei precisar, 8º, e por exemplo, a disciplina privilegiada, que era a cidadania e desenvolvimento, aquilo funcionava de uma forma que eu não conhecia, e depois de ficar espantada, porque no final do primeiro semestre ele tinha tido 3. Porquê que tu tiveste um 3? E eu não sabia como é que funcionava, eu achava que estava, e confio, portanto está tudo bem, foi maravilhoso. Eu disse, eu sei que lá dentro são 3, mas cá fora são 5. E cidadão, eu disse, o que é que se passa lá dentro? São os faltas, é o comportamento, ok, pronto, já percebi, então está certo, ali és um 3 e cá fora és um 5, mas é sempre lá fora, porque há muita barreira física, esta questão é mesmo fundamental. Nós, na HK nós temos um projeto de Escolas 2030, que temos as escolas na Tanzânia, temos as escolas em Zanzibar, temos as escolas... Eles sofrem gravíssimos crimes e os miúdos são sujeitos a 30, mas culturalmente o ambiente do país permite que, ou faz com que as escolas não tenham a porta, não tenham a janela, não tenham... Pronto, olha, está facilitado. E sabem que não é por ali que vão entrar e roubar ou fazer, e isto é muito aflitivo, não é? Porque esta visão do... Eu não sei o que tu estás a fazer com o meu filho e posso desconfiar, e por norma é desconfiar. E também, quem está lá dentro eu estou a proteger-me de quem está aí fora. E este muro, enquanto não se esbater, vai ser mesmo difícil. Eu por acaso, tenho uma experiência ao contrário, que é o meu filho estudou na escola em língua estrangeira e culturalmente é o contrário. Há confiança em todos. Quando eu tinha o cartão, eu entrava na escola quando eu quisesse. Podia ter que dirigir um professor, podia ter que dirigir a uma secretaria ou um sítio qualquer, e portanto não ia questionar a portaria. Na portaria onde eu ia. Inclusive as pessoas tinham situações em que podiam fazer voluntariado dentro da escola. E essa perspectiva da maneira como nos colocamos nós perante a escola, né? Portanto, que eu, sendo mãe de um aluno, em princípio não posso entrar porque vou colocar em causa a segurança dos alunos, é uma base de desconfiança. E que não traz nada. Porque aumenta o comportamento gera comportamento, não é? Se eu desconfio, até tendencialmente o que eu estou a fazer é que desconfio também de mim, não é? E isso acaba de ser bacana. Eu antes o Ilton é pai de 2 neste momento e naquela fase de entrada na escola, mas já agora vou também perguntar ao Diogo o que sente, até porque eu conheci o Diogo, é um menino, posso tirar eu conheci o Diogo e ele era encarregado de educação de um aluno meu, e por isso tivemos ali uma... E na escola onde estávamos os dois, ele como encarregado de educação, tinha sido aluno de uma escola da localidade que não era aquela especificamente, porque entretanto tinha sido reconstruída, mas eu conto uma história que aconteceu nesta escola. Eu vou com os alunos passar por um dos corredores e estão dois senhores à porta, já dentro do edifício da escola, engraçados, todos muito excelentes, de fato e tal. E eu vinha com os miúdos e perguntei, não é importante dizer isto, mas eu sou educador de infância que aquela sala, aquele grupo não nos dá fila indiana, nem veste em bata, aquelas coisas todas, não é? Íamos passear pela escola, íamos fazer qualquer coisa, e os senhores dirigiram-se a mim, que era o indicador, alguém responsável com quem possa falar, e eu comecei por eles, já lhe manda alguém e tal. Continuei na minha, depois de lá passei pela pessoa que podia atender os senhores e tal, e ele foi atender. Nós continuámos a nossa vida, e passado tempo, passado umas horas, depois fui perguntar ao coordenador quem eram aqueles 2 sujeitos e tal. Eles eram 2 inspectores da ASAI e que ficaram muito admirados por terem entrado até aqui, não ter ninguém na porta a impedir a entrada e que eles já estavam cá dentro da escola quando tu passaste por eles, ficaram muito admirados, mas ao mesmo tempo deram-nos os parabéns porque nada de mal aconteceu e tal.
E esta era um bocadinho a escola, era um bocadinho aquela nossa cultura do local, e eu vou chamar um bocadinho o Diogo a falar disto também enquanto pai, porque não tem que ver só com o facto de aquela escola ser de alguma forma uma escola comunitária ou daquela comunidade em particular, mas porque é também muito construída pela própria comunidade, sim. Esta facilidade. Aliás, nós já sabemos que, temos evidências sobre isso, que eu já experienciei isso com os meus filhos, já vou explicar como, que as escolas mais seguras, de todos os pontos de vista, são aquelas que são efetivamente abertas à comunidade. E, portanto, porque há um laço que se cria entre, não somos nós e os outros, somos todos, não é? Somos nós, todos. E, portanto, isto dá uma confiança aos pais, às famílias, e dá também uma segurança a quem está com funções docentes, não é? Portanto, eu, quando sinto da educação no agrupamento onde o Henrique está, numa aldeia no Conselho de Mafra, isto era claro, ou seja, a escola, as pessoas da comunidade, mesmo que tivessem lá filhos nem netos, viviam na escola como algo para elas proteger, como fosse também delas, da comunidade. Elas cuidam, e portanto, e essa abertura, isso foi muito revelador, e aliás, a escola, neste caso ali, foi um dos principais motores de coesão social, não é? Os meus filhos estão na escola pública, sempre tiveram, e usufruem desta evidência que eu estava a dizer, que é uma escola pública que é muito notada por ter uma grande porcentagem de meninos de etnia cigana, não é? E portanto, eventualmente, aos olhos de quem não conhece, é um problema e tem medo. Mas a escola é um espaço da comunidade. E porquê? Porque, estamos a falar de bairro, era antes intervencionado, nomeadamente em projetos de município, coisas do género, em que se instituiu este sentimento de pertença e em que as pessoas foram chamadas à escola para a viverem e para perceberem que também é delas. E, portanto, eu, que facilmente entro na escola dos meus filhos, se for necessário, como entra outro pai qualquer, como contacto com pessoas de outras culturas nas festas, em momentos de família, eu sinto-me extremamente seguro e que eles estão extremamente seguros, não é? Porque, de facto, nada acontece ali porque a comunidade não deixa. E isto só funciona porque... Nada acontece de mal. De mal. Sim. E isto porque a escola decidiu, de facto, conhecer aquelas pessoas. Quem está lá não são preconceitos, venham cá, nós vamos conhecer uns outros. Eu tenho uma função docente, você tem outra função, mas também é muito importante, enquanto pai, enquanto membro da comunidade, e nós conhecemos uns aos outros e cada um tem um papel. Portanto, as reclamações diminuem, as queixas diminuem, os conflitos diminuem e, portanto, a segurança é muito maior. E, portanto, eu, por exemplo, nas escolas, quando já tenho uma função mais de trabalho e meus filhos não estão lá, este foi o grande desafio que foi, os pais nem sequer, nas festas de Natal, entravam nas escolas, no primeiro ciclo, não havia nada, era uma coisa de reclamações, porque a comunicação com a escola era péssima, era conflitos a toda a hora, porque não, os pais são muito complicados, são do outro lado do muro, a gente está aqui, a gente decide, os pais escutam, sentam-se, nós estamos aqui no palanque, e é assim. Uma das coisas que foi... É uma pequena imagem do professor dos pais. E aquilo que o Plano Cultural de Escola trouxe, nomeadamente, foi instituiu-se logo, depois do trimestre participativo, passa a haver um momento por semestre para os pais e avós irem dentro da escola. É obrigatório, não é a constante do colega queira. É fundamental para o sentimento de comunidade de pertença. Em horários? Dentro da sala de aula, horário letivo, uma vez por semestre, temos 20 e tal minutos, então vem 20 e tal avós, ou 20 e tais pais, ou tios, quem podia, e vão fazer uma atividade pública. Sim. Ou seja, isto, ao final do primeiro ano, a gente ficou, até aqueles colegas mais céticos, do segundo ano, do terceiro, temos agora um sentimento de comunidade, de abertura, de tudo que é inigualável com o contexto anterior. Portanto, isto é real, numa escola pública enorme, tem 1.600, 1.700 alunos, em baixos recursos sociais algumas das escolas e, portanto, num contexto muito heterogéneo, portanto, se é possível, ali, é possível em qualquer lado. Diziam da escola, diziam ao Diogo, agora achas que os pais em horário letivo vêm uma apresentação? Não vêm, os pais estão a trabalhar. Temos 90 e tal % de participação. Os municipais marcavam férias daquele dia porque queriam estar presentes. Viam um rapaz que estava a substituir
Então o irmão mais a irmã, velho, sim, sim. a namorada, que era a irmã. Pois é. E ainda havia aquela modalidade muito interessante, que era quando as crianças não tinham nem vizinhos, nem não sei o quê, havia um pai, uma espécie de pai adotivo. É assim, um funcionário, uma assistente operacional, como nos cuidados de aprendizagem. A família pedia aquele pai, que até se dava bem, que substituísse e portanto eu também fazia este trabalho. Olha, vocês são ótimos conversadores, somos todos, não é? Mas, e podemos fazer, depois dividimos o programa em dois, fazemos 2 episódios, mas temos ali, e já agora, vou fazer aqui um parênteses, que tem a ver com o seguinte: estamos aqui nós, do alto do nosso know-how técnico, docente, a falar, e devíamos ter aqui um aluno, não é? Mas podemos encontrar aqui uma solução. Porquê? Porque o nosso Gonçalo, aluno do 12º ano, que é quem está a fazer aqui a edição deste Conversas Pequenas, vai fazer aquilo que faz sempre, que é ser a voz do além, que nos vai colocar algumas questões que possam ter chegado, algumas afirmações, e então nós vamos ouvir. Obrigado, Gonçalo, boa noite, antes de mais. Vocês vão ouvi-lo, ele tem uma voz de rádio, de radialista, já fez 2 programas em 2 rádios, por isso, boa noite, Gonçalo. Boa noite, obrigado pela apresentação, boa noite a quem está lá em casa. Tenho aqui algumas perguntas, começo por esta. Há aqui alguém que pergunta como envolver mais a comunidade local na educação e formação dos jovens. Depois, temos também aqui uma questão que fala se a cultura deve ser vista como um complemento ou a parte essencial da educação. Depois também o Diogo, em certa altura, diz que não é fazer para, é para fazer com. E a pergunta era se a cultura na escola deve ser apresentada aos alunos ou construída em conjunto com os alunos. E depois, se calhar, também, por questões de tempo, agrupava aqui outras 2 questões, que era se os professores estão preparados para integrar esta tal cultura nas aulas e se a escola valoriza suficientemente a vontade de aprender ou continua demasiado centrada apenas nos resultados. E aí ficámos por aqui. Para já, se depois tivermos tempo, obrigado, Gonçalo. Nada. Achas que fazemos uma ronda e respondemos todos rapidamente a todas? Pois, eu ia fazer essa pergunta, mas acho que parece-me bem, se bem que eu só quero falar da última questão. Vocês falam das outras à vontade. Então, Rita, queres começar? Não, força, bem. Ok. Então vá, tentar ser sucinto. É muito difícil de apontar as perguntas exatas para esta oficialidade, mas eu vou tentar. Se precisa, posso repetir. Eu percebi a intenção, acho eu. Portanto, a questão de como envolver mais a comunidade local. Acho que nós já falámos aqui todos de forma não só conceptual, mas de forma muito operacional, que é aquilo que às vezes falta às pessoas, não é? Mas como é que eu faço isso? Nós já temos aqui muitos exemplos e o conceito fundamental é a questão da participação. É encontrarmos que elas existem, é fácil encontrarmos metodologias participativas para todas as fases destes processos, quer seja desde o diagnóstico à implementação e à própria avaliação de resultados dessas intervenções. Portanto, a escola, a comunidade, o que for, deve de fazer uso e abuso dessas práticas que existem, que estão documentadas, que estão há evidências, que não são difíceis, ou seja, é algo que é só, lá está, mudar o paradigma. Portanto, é só isto, portanto, é muito operacional. Só. Sim, só. É só complexo. Eu diria, é só ler. Exato. É só ler. Às vezes há aqui um aspecto facilitador que é muito importante e que eu também bato nesta tecla, que é os municípios, as entidades públicas nos territórios têm um papel fundamental enquanto potenciais facilitadores disto. E, portanto, municípios que tenham políticas públicas que sejam promotoras deste tipo de paradigma, deste tipo de filosofia, deste tipo de mecanismo, é logo meio caminho andado para as entidades educativas do território fazerem isso. Isto é fundamental também. Segunda questão, cultura como complemento. Portanto, tendo em conta aquilo que já falámos, a cultura não pode ser vista nem como uma essência nem como um complemento. A cultura, ou as culturas, para já são o contexto, quer queiramos, quer não, existem.
depois devem ser um motor, não é? Portanto, e um motor integrado em tudo, desde o currículo às práticas comunitárias, àquilo que for. Portanto, a cultura aqui é um motor de desenvolvimento e de progresso, seja mais educativo, pedagógico, comunitário, social, por aí fora, não é? Terceira questão, fazer com. Essa é muito fácil, não é? É claro, fazer com, sempre. Não é só com os alunos, atenção, fazer com os alunos, fazer com os assistentes operacionais, fazer com os pais, fazer com os parceiros locais, é fazer com o município. Portanto, práticas top-down, algum iluminado ou grupo de iluminados, isto é algo que depois o impacto e a sustentabilidade disso é muito reduzido. Portanto, fazer sempre com. E a última questão, que é se as pessoas estão preparadas, e a questão da escola valorizar focado nos resultados, não é? A minha opinião é que eu acho que é preciso, sim, mais preparação, e nós aí podemos ter uma grande discussão sobre a formação de professores, mas, à parte disso, a questão da capacitação recorrente ao longo da carreira é algo muito importante. Tal como o próprio PNA tem, com a Academia e outras entidades que o fazem, a capacitação que as escolas, os planos de formação, porque cada agrupamento de escolas tem um plano de formação, não é? Portanto, devem prever a capacitação e privilegiar com prioridade práticas participativas, metodologias participativas ou de aprendizagem ativa e cooperativa. Os planos de formação que são feitos internamente devem priorizar isso, obviamente, tendo em conta as idiosincrasias de cada território, mas devem proteger isso. E a questão dos resultados. Bem, eu acho, agora vou ser um bocadinho irónico, não é? Mas eu acho que deve proteger os resultados, claro que sim. E as práticas participativas e que não são quantitativas também produzem resultados. Não é? E, portanto, o sucesso educativo, o desenvolvimento humano e educativo do estudante é um resultado fundamental, é o primeiro de todos. E, portanto, eu acho que deve focar nos resultados, deve ter atenção no tipo de resultados que foca, não é? Se são em médias quantitativas de um exame só, ou se é noutro tipo de resultado e de impacto. Antes de passar, eu diria que é exatamente uma das grandes questões culturais que faria muito sentido, cada vez mais, de termos para refletir. Esta ideia entre o resultado quantitativo e o qualitativo, não é? Eu vou dar um exemplo muito rápido. Há pouco a Rita falava que tem a ver um bocadinho com esta questão do resultado. Eu há uns anos escrevi um artigo que se chamava mesmo a Pedagogia da Cachupa. E então este artigo, que é consultável, foi publicado na revista na altura da APEI, perguntar, ou seja, era um artigo que elaborava um bocadinho sobre esta questão. Estávamos muito numa altura, foi há uns anos, alguns dos nossos ouvintes se calhar não tinham nascido, mas era muito comum as escolas trazerem os pais africanos, as famílias africanas, angolanas, cabo-verdianas para a escola. Fazia-se então um dia da cachupa, não é? O dia da cultura africana e tal. E eu falava um bocadinho desta pedagogia, que depois no final, a última frase do meu artigo é: a maior parte das pessoas continua sem saber em que dia se celebra o Dia da África. E esta pergunta sintetizava um bocadinho. A pedagogia da cachupa é: vamos convidar aquelas pessoas, fazermos aqui uma festa muito gira sobre a cultura africana, depois vão-se embora no final da festa. Foi giro à festa, pá, não é? Como diria o outro. Foi giro à festa, mas depois não fica informação pertinente, não fica envolvimento, não fica articulação, não fica reconhecimento, não fica experiência, não é? Ok, elaborámos aquele dia, convidámos as pessoas, claro, os ciganos, os africanos, os não sei quantos, os romenos, os não sei quantos. Faz-se uma festa, a escola diz: que bem, que fizemos uma festa, integramos e tal, mas depois eles irem embora, fechamos a porta e tal. E pronto, e por isso é que eu dizia, qual é de facto o resultado? Qual é de facto o resultado? Eu também já escrevi sobre isto. Nós portugueses, mesmo culturalmente, historicamente, temos um inconveniente muito grande, que é, nós para ali temos os espanhóis e para ali temos mar. Então, das duas uma, ou sabemos abraçar os espanhóis, os franceses, os ingleses, os otomanos e os outros todos que nos venham por aí adentro, ou então morremos afogados, não é? Isto também nos deu aqui um bocadinho este savoir-faire, não é? Que faz parte também da nossa identidade e que ainda
ainda temos e que é bom, porque nos torna integrados, integráveis, articulados e articuláveis, mas depois as nossas instituições não sabem fazer isto, ou não querem fazer isto, estão muito à procura exatamente destas métricas da quantidade, não é? Do exame, mas eu não quero falar mais porque isto faz-me... Mas ias dizer... Não, tu ias passar a Sara. Sara, sobre estas questões... Bem, sobre estas questões todas não vou repetir, Gonçalo, porque queria dizer o Diogo, e o Diogo disse muito bem. Só as duas últimas, os professores estão preparados para dar esta dimensão cultural que a escola precisa. Talvez nem todos. Existe a tal questão de atitude que os professores também não têm, não sentem como sua, a vocação de ter que falar disso para além dos seus conteúdos, do conhecimento que ele tem e da disciplina que representa perante o aluno. Também há um problema, mas isso é muito a minha opinião, na formação de professores, não só na formação inicial, mas também na formação ao longo da vida, porque a formação não é desenhada para pensar essa escola assim, como estamos aqui a falar. A formação que é proporcionada, embora o Plano Nacional das Artes procure muito isso. E lembro-me só de uma situação que foi, um dia o diretor da minha escola levou uma pessoa importante a falar, disse muito bem, sobre a maneira como nós dávamos, ainda do século XIX, as aulas. Portanto, eu aqui, os alunos dali, não é? Todos em filinha e olhando para as costas uns dos outros. E falou sobre outras metodologias, de colocar todos em círculo, vocês sabem essa conversa toda, de quanto isso é bom. Ficámos todos maravilhados. Quer dizer, nós em artes, eu sou professora de artes, já fazíamos isso, não temos local, andamos de um lado para o outro, até nos levantamos sem pedir autorização ao professor, não é preciso. E os colegas no dia seguinte, portanto, todos puseram as salas em círculo e tal, mas depois tinham que voltar porque havia uns que não queriam, porque na minha disciplina isso não dá, na minha não dá. Aquilo só durou 3 dias. Tudo a ficar igual. Portanto, é essa resistência que nós todos temos à mudança, mesmo àquilo que sabemos que era melhor. E tem a ver com um certo conformismo também. E, portanto, mas é preciso falarmos destas coisas para que eles possam mudar e é preciso pensar também, Gonçalo, que os alunos são essa força que nós também precisamos para mudar, de questionar, portanto, de haver discórdia, não é? De não concordar, de propor, de ter voz também, mesmo quando não nos dão, nós levantarmos e dizermos que achamos que. Portanto, isso também é importante do vosso lado, porque nós também não fazemos tudo, nós não mudamos a escola só, nós professores. Nós só estamos aqui. E, portanto, quando nós estamos a ser assim, os alunos também estão a ser assim. É preciso este jogo, não é? De um lado e do outro, nos questionamos sobre isso. A escola está centrada nos resultados. Eu sou professora do ensino secundário e tenho disciplinas que dão o acesso aos alunos a este ou àquele curso e que isso faz muita diferença na vida de uma família e do próprio destino. E sei o peso que isso tem no dia-a-dia das matérias e daquilo que se faz. Sei uma coisa, que quanto mais eu cativo um aluno desses com outras dinâmicas, que quando eu estudei para a formação de professora, chamava-se currículo oculto, era assim que se chamava. Exato. Quanto mais eu trabalho isso com os alunos, mais eles estão concentrados. Dá muito trabalho, muito trabalho. É a questão de sempre trabalhar com os alunos, a questão da autonomia, de sentirem-se eles participativos na construção do seu conhecimento. E quando eles se sentem, portanto, eu não lhes dou tudo, eles vão propor-me também coisas para fazer. Para a questão do puzzle, não é? Quando eu faço essa dinâmica, portanto, eu hoje não venho aqui, havia umas aulas, hoje eu não venho aqui debitar, vamos fazer como, e a diferença, isso dá muito trabalho, isso envolvia os alunos nessa aprendizagem, também envolvia-os quando, num espaço, que depois havia, agora não vou falar muito sobre isso, um espaço onde os alunos também se comprometiam uns com os outros em ajudar os outros. Portanto, uma parceria de explicações, podemos dizer assim, entre todos, tutorias, todos, e havia contratos em que cada um fazia consigo para chegar a determinado resultado. Portanto, isso tudo são metodologias, estão mais do que escritas há muito tempo, nós sabemos todos, mas é preciso essa revolução e dessa revolução. Eu estou só a ouvir e estava a pensar, a maior parte das taxonomias de aprendizagem dos últimos 50 anos
têm no topo, dependendo da leitura, mas têm no topo uma informação que é muito pertinente, que é nós aprendemos mais quando ensinamos. Todas as taxonomias da pedagogia nos dizem isso. Nós aprendemos mais quando ensinamos, não é? E isto é um bocadinho um desafio também para a escola. Presumir que só numa sala de aula só o professor é que ensina é um mau pressuposto, não é? E como diz o nosso Américo Peças, ensinagem é uma coisa que não existe. Exato, aprendizagem exato. até é um processo cognitivo, de facto. Sim. Olha, Já. então começa ali pela formação contínua. Olha, eu quando estava enquanto diretora dizia sempre que os milagres eram em Nossa Senhora. É hoje, olha. Não, já foi, não é? É mais. Milagres, acho que é um bocadinho mais a norte e que as escolas de formação de professores não fazem milagres em 4 anos e meio com mestrado, ou não fazem. Porque nós temos aquela profissão que sabemos, quando chegamos ao primeiro dia de universidade, sabemos como é que é ser professor. Porque passámos 12 anos por esta profissão, portanto olhámos para, porque não é para um médico, quer dizer que estaríamos doentes toda a vida, é ser professor. E é muito difícil fazer um milagre. E em jeito disto que a Sara dizia do projeto que durou 3 dias, eu numa mudança de semestre, muito a custo também, mas a acreditar, e acho que isto é um defeito profissional ou pessoal que depois vai para o profissional, decidi que íamos mudar as salas da ES. E então, à boleia do Adelino Calado, fui utilizar um instrumento mais inovador pedagogicamente, que é a fita cola. Então, rolo de fita cola e andamos a colar as mesas, a juntar as mesas 4 a 4, fita cola e junto à parede, ou junto à porta, junto ao quadro. E mandámos um e-mail a todos os professores dizendo que estamos em experiência pedagógica ou projeto piloto, uma delas resultava, e que o objetivo era, com frases na altura do Tiago, do Ministro da Educação, com frases do João, e dizíamos que quem não conseguisse estar daquela forma na sala de aula, que por favor nos contactasse, que nós tínhamos já uma ferramenta e um momento inclusive agendado para falarmos sobre isto, que era a tal comunidade de aprendizagem. E assim aconteceu. A ESE era o único espaço que estava todo alterado, e só tivemos um professor a vir ter connosco a dizer sociologia, a dizer eu não consigo dar aulas assim. Então, mas depois nem revelou dificuldades, era só aquele primeiro impacto. Portanto, é mesmo necessário que as pessoas sintam e que consigam pedir ajuda, ter consciência para pedir ajuda para, e que tenham um espaço seguro para pedir ajuda. E a comunidade de professores, e falo contra mim, que não é fácil. São milhares e milhares e milhares que funcionam bem na rede social, no sindicato, e que depois, na prática, para se ajudar, é muito difícil. Eu tive a sorte de encontrar uma associação de professores, onde nós nos dizer, não consigo, olha, como é que isto se faz? Consegues passar? Dás-me, pronto. E acho que isto é muito importante haver este espaço criado, de confiança. Em relação aos jovens, como o Gonçalo, não podemos deixar cair em saco roto o que nós temos de bom que foi feito, que é a voz dos jovens, não é? E temos legislado esta questão de dar a voz aos jovens, mas que, sobretudo, nós, adultos, não deixemos cair em saco roto, não façamos nada. Isto é a maior prova de que não confiamos, porque acho que muitas vezes vamos escutar, vamos trazer, e depois nada é feito, ou é feito um décimo, e tem de ser trazida toda a voz. Temos exemplos das cidades educadoras, das cidades, das crianças, como é que as coisas funcionam. Acho que podemos ir buscar todos estes exemplos. Depois, em relação à parte essencial ou complementar, eu acho que não é preciso dizer mais. Há o exemplo também da Escola Cultural e de Valores do professor Manuel Ferreira Patrício, em que ele falava exatamente também desta questão que era tem de haver uma parte dentro de escola, não letiva, não extra ou enriquecimento. Esta palavra enriquecimento também acho que é muito feliz, mas que deviam ser toda atividade de enriquecimento. Não está na escola uma atividade de enriquecimento pessoal, e que deveria haver uma outra dimensão que de facto congregue todas estas
e ele falava de uma prática que é a oficina, que é onde a criança chega com curiosidade e vai, mediante o que é o curioso professor e o curioso aluno, chega e tenta. Hoje em dia, e na prática, o grande desafio é que a criança chegue curiosa a um espaço destes. Que de facto o adulto, que também é professor, que também esteja ainda curioso, não é? Porque por inúmeras circunstâncias deixa de estar. Eu acho que é este brilho que é preciso voltar a ter, e tenho a certeza que muitos dos professores teriam e querem ter este brilho, não têm um espaço seguro, que possam sentir também pertença de alguém que diga, aqui tu podes dizer, não sei fazer, já me esqueci. Vamos pôr as vulnerabilidades sem ter... Sim, tal e qual. Acho que era isto só que o professor Sampaio da Nova fala muito disto, não é? E desta questão, deste espaço, e aquilo que eu estava a dizer, a curiosidade, que lá está, também está no Paseo, que é a questão do pensamento criativo e crítico, não é? Que é fundamental, e entristece-se muito às vezes constatar esta questão que a Rita diz, que é, muitas vezes chegam jovens ou crianças que já, parece que essa parte deles já morreu, não é? Porque foram de tal maneira formatados ou foi de tal maneira recalcado que a criança deixa de ser criativa, imaginativa, crítica. Deixa-me só fazer aqui uma já falaram várias vezes, desde há uns tempos tenho feito assim uma espécie de uma reflexão semanal, escrevo e praticar por usar as redes sociais, acho que é a única forma. Escrevi agora, há relativamente pouco tempo, um texto que acaba, reflete um bocadinho aquilo que estávamos agora a falar, que é, enquanto educador, sinto isso muito na pele, que é, nós enquanto comunidade, deixamos as crianças deixar de ter risco. Deixamos que elas arriscassem, não é? Fazemos tudo por elas e tal. E nesse pequeno artigo semanal, neste último, eu acabo com uma ideia que é esta. Nós deixamos, com a intenção de lhes mostrar o caminho, deixamos que elas deixassem de ter curiosidade pelo caminho. Não é? Fazemos um bocadinho tudo por elas, inclusive dizemos por onde é que ela tem que ir, não é? E nós sabemos que aprendemos quando somos nós a pesquisar o nosso caminho, não é? E é uma das coisas que tem... Tu que és educador, há sempre aquela anedota, mas que infelizmente acontece, não é? Eu lembro perfeitamente, lá está com o meu rico tinha grupo de ter os colegas educadores às portas meias, que é quase aquela coisa que é um menino pequenino, tem que fazer um jardim ou uma árvore, e na sua imaginação faz uma árvore, mas pinta de cor-de-rosa às bolas roxas. E depois, não, a árvore é verde. Não é? Ou seja, e começa logo por aí, não é? De cortar logo este ato criativo, não é? Logo. Tenho uma história particular, há uns anos, muito grandes, acho que foi quando cheguei à República, entrei na sala de uma colega, agora das meias, né? Mas da escola pública eu já vinha fazer, sobretudo ali na zona de Mafra, porque quando eu comecei na República, entro numa sala por uma porta lateral e estava uma colega exaltadíssima com os alunos, exatamente a dizer isto que o Diogo estava a dizer. Uma criança de 4 anos, ou 3, ou fosse. E eu lembro-me de nesse dia, quando voltei a casa, na altura eu morava aqui em Odivelas, e à frente da minha casa havia um pequeno jardim que tinha umas ameixoeiras. Eu lembro-me de ter ido cortar um ramo de uma ameixoeira, para quem não sabe, tem as folhas vermelhas, quase roxas, e ter levado no outro dia e ter deixado discretamente em cima da mesa do colega. Pronto, mas é um bocadinho. Bem, nós já passámos um bocadinho do nosso tempo. Eu quero agradecer-vos muito. Eu acho que temos aqui a ocasião para fazer mais conversas. Eu acho que foi tão interessante, tão rica. Há tanta coisa ainda mais que podemos dizer. Agradecer-vos muito. Eu não disse originalmente, mas as conversas pequenas sobre coisas grandes são um espaço gratuito e voluntário para os participantes. mas antes de começarmos, o Diogo falava onde é que vamos jantar a seguir, não é? Por isso. Uma esperança. Mas quero agradecer-vos muito. Eu tenho quase certeza que haverá mais perguntas que o Gonçalo não nos fez até agora, mas
foi esta a lógica que temos escolhido. Acho que fica um documento. Já agora deixa-me só uma nota também. No dia, como este está a ser transmitido através do nosso canal do YouTube, no dia em que vamos para o ar, normalmente depois as referências dizem-nos no máximo 30 pessoas, no máximo dos máximos 30 pessoas. E 2 ou 3 dias depois, normalmente depois divulgamos isto, chegamos a ter edições que já foram vistas mais de 1500 vezes. Que é muito engraçado porque as pessoas vão vendo, vão ouvindo. Nós assim temos que considerar e cobrar direitos de autor. Exatamente, exato. Mas olha, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado. Sintam-se convidados para ir passar um dia à Malveira, à quinta-feira, ao dia da feira. Cozida à portuguesa. E do cozida à portuguesa também. E muito obrigado a todos. Obrigado. E até breve. O próximo será o último ciclo do ciclo deste ano. Será em junho, irá para o ar em junho. Não me lembro agora de repente do título, mas vou pedir aqui uma última ajuda ao Gonçalo. Está aqui à frente dele o programa, deixamos já o dia. Bem-estar em contexto escolar. Bem-estar em contexto escolar. É sequencial. É sequencial, faz todo o sentido. Ora, muito obrigado e boa noite e até para o mês que vem.